Paz, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando vocês vão ter acesso a esse vídeo. Vivemos tempos difíceis, tempo em que a perseguição à igreja em vários países já começou. Vocês sabem do que eu estou falando. Tem países que nem podem mais pregar o evangelho. E aqui no Brasil a gente tem essa liberdade ainda. Ainda temos essa liberdade, entre aspas, né? Ainda temos essa liberdade. E há várias profecias da Bíblia se cumprindo nos dias de hoje, né? E a gente sabe que Jesus está às portas, nós sabemos disso. Quem crê sabe que Jesus está às portas. Quem não crê sente uma atmosfera pesada, mas ele não identifica o que seja, acha que é normal as mudanças, o que é imposto. Eles acham que é normal. Eles não têm noção do que seja, né? Mas em Mateus 28, 18, diz assim, ó. Mateus 28, 18. Deixa eu descolar essa página aqui, que eu vou ler o 19 e o 20, irmãos. Diz assim, ó. Mateus 28, 18. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. O 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Esse é o comando de Jesus depois que antes dele subir aos céus e se sentar à destra do Pai novamente, né? Depois que ele cumpriu toda a vontade do Pai aqui na terra, inaugurando o Evangelho na cruz do Calvário. E o que eu quero dizer para vocês hoje? Que o intuito desse canal, eu várias vezes já tentei, fiz lives, e o Espírito Santo sempre me falando, não, faz live, faz live, faz live. Só que por algumas circunstâncias sempre eu fazia num tempo muito longo e parava e não ia para frente, né? Mas só que hoje eu decidi e eu não vou mais parar. Não vou mais parar, porque é uma vontade do... O Espírito Santo fala no meu coração que eu devo fazer. Por quê? Porque a gente sempre alcança uma vida, sempre alcança alguém que está precisando ouvir a palavra de Deus. Sempre alcança, né? E o intuito desse canal não é ter muita não é ter uma visibilidade humana na internet, não. O intuito desse canal é que a palavra de Deus seja pregada. Mas pregada como, meus irmãos? Pregada à cruz de Cristo. Que Jesus salva, liberta, transforma. E não que Jesus veio para me deixar rico, eu ter o melhor carro, a melhor casa. Posso ter isso? Posso. Mas como está lá em Mateus 6,33, vamos lá, já estou em Mateus, né? Como está lá em Mateus 6,33, o comando, Jesus deu o comando para a gente, o que nós deveríamos continuar fazendo. Porque ele inaugurou o Evangelho na cruz do Calvário, então a gente tem que continuar pregando a palavra, né? Em Mateus 6,33 está escrito assim, ó: Mas buscai
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Então, o intuito desse canal é pregar a palavra de Deus. Mas pregar a palavra, qual palavra? Qual evangelho? A cruz do Calvário, a cruz de Cristo, né? Poxa, pastor Oswaldo, mas muitos já pregam no YouTube, no Instagram, no Facebook. Sim, meus irmãos, mas muitas vozes estão pregando não a cruz de Cristo, mas um falso evangelho. Aquilo que não leva a pessoa ao arrependimento, à salvação, à vida eterna. É um falso evangelho. E o intuito desse canal é pregar o verdadeiro evangelho, da cruz de Cristo, a cruz do Calvário. Porque realmente ele se permitiu morrer naquela cruz para que nossos pecados fossem perdoados e nós tivéssemos acesso ao Pai novamente, sendo chamado de filhos. Esse é o intuito desse canal. E por que eu estou gravando esse vídeo hoje para vocês, meus irmãos? Porque eu preciso que o número de inscritos aumentem. Muitos visualizam, mas não dá o like no Facebook, não se inscreve no YouTube. E eu preciso que esse canal ele aumente o número de inscritos. Para quê, meu irmão? Para que eu possa pregar o evangelho da cruz de Cristo. Para que eu possa alcançar pessoas, vidas. E por mais que nós saibamos que o tempo está se encurtando para a gente que crê em Jesus Cristo, que crê que o evangelho é o que pode mudar ainda esse mundo antes que Apocalipse se cumpra. Por quê, meu irmão? Porque não tem como parar. Não tem como parar Apocalipse, não tem como parar a Bíblia. A Bíblia já está escrita, a Bíblia vai se cumprir, meu irmão. E então o intuito é o que é levar o maior número de almas possíveis à pregação do evangelho. E que, se possível, essas pessoas possam se converter de verdade e terem acesso à vida eterna. Poderem ser chamadas de filhos de Deus novamente, ter intimidade com o Pai. Através de Jesus Cristo. Esse é o intuito desse canal. E é isso que eu peço para vocês nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não sei quando você vai ver esse vídeo. Que vocês se inscrevam no canal, no Facebook, dê o like, compartilha, para que eu possa estar alcançando mais almas que são necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Porque como em Mateus 4, a gente está em Mateus, vamos lá, quando Jesus começou o evangelho dele, o ministério dele, saiu do deserto, foi tentado por Satanás no deserto. Em Mateus 4, já estou nela aqui. Mateus 4, versículo 17. Diz assim, ó. Eu vou ler do 12. 12, deixa eu ver, 13, deixando... O 16 em diante. Não, para você entender o 16, eu tenho que ler o 15. Eu tenho que ler do 12 em diante, não tem jeito, meu irmão. Do 12 em diante. Ó, Mateus capítulo 4, versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz. O 15. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O 16.
O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. O 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Então, as pessoas, quando Jesus começou o ministério dele, as pessoas não tinham mais esperança. Olha o versículo 15. O 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Jesus. E aí ele começou a pregar o evangelho e disse: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E então hoje em dia também muitas pessoas estão sem esperança, não creem em nada. Por quê? Porque o evangelho muitas pessoas pregam na internet, mas muitas estão pregando o evangelho que não é de Jesus Cristo. Não é de Jesus Cristo. Não é a cruz de Cristo. É outra coisa, meu irmão. E você sabe do que eu estou falando. Não leva ao arrependimento, não leva à salvação, não leva à vida eterna. Não leva as pessoas a aprenderem a perdoar, a se perdoar. E esse canal tem intuito disso, meu irmão. É levar o verdadeiro evangelho para aqueles que precisam e estão necessitados. Então, eu só queria pedir nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, que se você gosta de visualizar esses vídeos, que se assiste no YouTube ou no Facebook, dá uma oportunidade para aqueles que precisam ouvir do verdadeiro evangelho. Se inscreve no canal, dá o like no Facebook, compartilhe o vídeo, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Sabemos que nem todos serão salvos. Está na palavra de Deus, também está em Mateus. Mas porque muitos têm o coração que não é voltado para Deus. E Jesus vai voltar e ele não vai ter voltado o coração para Deus. Mas tem muitos que têm o coração voltado para Deus e não sabem como se achegar a Ele. Como Jesus começou o ministério dele. O pessoal estava esperando a morte chegar. E não sabia que o único que podia salvar a vida deles era Deus. Não tinha Jesus ainda. Mas Jesus tinha começado o ministério dele, mas Jesus não tinha morrido na cruz. E eles não sabiam como fazer isso. Aí, quando eles viram Jesus, eles viram uma luz, eles viram uma esperança. E Jesus começou a pregar: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, é isso que esse canal tem esse intuito, meu irmão. E é isso que eu peço para vocês nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, quando vocês verem esse vídeo. Que vocês se inscrevam, dê o like no Facebook, compartilhe os vídeos, para que mais pessoas possam ter acesso a eles. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Estou com 7 inscritos no momento. Que esse número aumente, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Que eu possa ser usado, porque eu sou dependente do Espírito Santo, para ministrar a palavra de Deus para aqueles que necessitam. E eles possam ter a vida deles transformadas como eu e você, como nós tivemos. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.